Os seus traumas têm impedido você de sonhar? Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, especialista em raça, gênero e saúde mental. E eu quero que você responda aí minha pergunta, pode responder até nos comentários. Você sente que os seus traumas estão impedindo você de chegar nos seus propósitos, nos seus objetivos, nos seus sonhos? Bom, a primeira coisa para você se contextualizar aqui nesse vídeo é entender o que são traumas. Traumas são eventos estressantes que causam um estresse emocional e psicológico e que eles podem ter consequências de curto prazo e consequências de longo prazo. Consequências de curto prazo são essas reações de medo, fuga e luta que muitas vezes a gente tem quando a gente passa por um evento traumático. As consequências de longo prazo têm a ver com um transtorno que pode ser desenvolvido chamado transtorno de estresse pós-traumático. Hoje a gente vai se dedicar aqui a falar sobre traumas de evento único. Então, um exemplo que eu vou te dar. Se você é assaltado, a pessoa é assaltada e ela pode ter uma experiência ruim naquele momento, depois seguir a vida dela em frente, ou ela pode ficar com muito medo de sair na rua e ter uma reação psicológica mais séria a partir desse evento que ela passou. Se você passa por um evento traumático, segue sua vida, às vezes você nem considera o trauma, porque o trauma é uma experiência individual. Vai depender de como você descreve as consequências disso. Mas a gente diz que você passou ali por um evento ruim. Aquela pessoa que desenvolve o medo, né, uma fobia, que pode desenvolver uma ansiedade, uma depressão, até um transtorno de estresse pós-traumático, aí sim é caracterizado o trauma. Ficou confuso? É isso. É um evento único, só que é muito individual. Vai depender muito de como você se sente em relação a esse evento. Se toda vez que você lembra do evento, você tem reações parecidas com o que você teve no momento, é um trauma. Então a psicologia vai considerar isso um trauma. Por que eu tô dando toda essa explicação de trauma? Pra gente poder ligar os nossos dois temas aqui. A pergunta foi se esse tipo de experiência impede você de sonhar. E aí eu quero te dar outro exemplo bastante comum que eu vejo nas trocas, tanto na clínica, quanto em palestras, rodas de conversa, quando eu vou falar sobre relacionamentos. Então, muitas vezes, as pessoas, sobretudo mulheres, dizem o seguinte: fui traída, tive uma experiência de traição, de uma, duas, ou até mais experiências de traição, e agora tenho medo de me relacionar, não consigo confiar. Uma experiência traumática que deixou consequências. Então, é isso. A gente carimba ali, é trauma, e a gente precisa trabalhar isso, porque quando eu digo passei por uma experiência ruim, por um trauma, e por causa disso eu não consigo dar passos para frente na minha vida, significa que esse trauma tá me impactando, me segurando, ele tá funcionando ali como uma espécie de corrente que fica como uma âncora me puxando para baixo. E aí, a gente tem algumas dicas, eu tenho algumas dicas aqui que pode te ajudar. Obviamente que para situações traumáticas, que são situações mais severas que a gente fala, é muito importante eu ter ajuda de um profissional de saúde, fazer psicoterapia. Vou puxar a sardinha pro lado dos psicólogos, afinal de contas, para lidar com traumas, com eventos assim, que podem e muitas vezes desenvolvem transtornos na gente. Vou precisar de um especialista, ou seja, preciso de um psicólogo, de uma psicóloga, para me ajudar o quê? A lidar com aquele evento, a sair daquele evento. Porque o trauma significa, de certa forma, que eu tô presa naquele momento, naquele dia, naquela situação. Então, nesse exemplo que eu dei dois exemplos, né? Tanto do assalto quanto dos relacionamentos. Funciona para esse e para qualquer outra situação traumática, evento traumático que você passar. O que a gente precisa fazer é gerenciar as nossas emoções. Primeiro, porque isso já está no passado. E claro que quando é uma situação traumática, parece que eu ainda estou vivenciando. Mas aí o profissional de saúde vai te ajudar o quê? A entender que esse foi um evento do passado. No caso de traições, isso implica uma série de questões para a gente olhar na nossa vida pessoal ali, de como era aquele relacionamento, a qualidade daquele relacionamento. E aí a gente começa a entender o que aconteceu para ajudar a gente a seguir adiante. E isso, como eu disse, só um profissional. O impedimento de sonhar consiste nessa sensação que eu comentei anteriormente também de âncora, sabe? De você perceber que a âncora, qual é o objetivo da âncora, né? A gente joga a âncora do navio quando ele vai aportar, ou seja, quando ele vai parar ali no porto, ou para embarque, desembarque, ou porque ele vai ficar ali um tempo, para que ele não se mexa. Então, e o trauma, ele funciona como uma espécie de âncora que deixa a gente paralisado.
A gente vai aprender no processo psicoterápico que é muito importante a gente dar passos. Você pode dizer, putz, Mari, mas eu tenho tanto medo às vezes. E isso é que se torna complexo pra gente continuar sonhando. Se eu tô ali travado em um medo, como que eu vou alcançar planos, sonhos, objetivos? Porque para eu alcançar esse lugar, eu dependo de fazer uma estrada. Eu preciso construir uma estrada. Eu vou idealizar o que eu quero, ou seja, eu vou escolher o que eu quero e depois precisa de uma construção de uma estrada e eu vou ter que dar os passos ali. Tá? Então, eu primeiro entendo o que é trauma, vou para psicoterapia para resolver aquela situação traumática à medida do possível, lembrando que não significa esquecer, não lembrar mais, eliminar totalmente. Não é assim que a psicologia enxerga dores, sofrimentos e traumas. Provavelmente a marca vai ficar ali, mas eu vou continuar apesar de. Quando eu chego no momento do apesar de, significa que eu tô nesse caminho para a conquista dos meus sonhos. E aí, você já pensou hoje quais são os sonhos? Você já entendeu se tem alguma coisa impedindo você de alcançar? Porque às vezes você pode ser uma pessoa que sonha bastante, que tem planos, que tem objetivos, mas você não está entendendo muito bem o que está te impedindo de trilhar esse caminho. Então eu espero que esse conteúdo de hoje, falando um pouco sobre traumas e relacionando com sonhos, ajude você a se situar, ok? Se não foi por uma situação traumática, uma dica. É importante, de repente, organizar os seus sonhos. Uma listinha mesmo, Mariana. Você é a pessoa das listas? Se não for, não tem problema. Se for das listas, faça uma lista. Se não for, vai lá e elenca um sonho. E desenha na tua cabeça como você vai chegar nesse lugar. Lembrando que sonhar é extremamente importante para dar sentido de vida, para dar essa sensação muito boa que a gente tem do porquê estamos aqui, do que a gente está fazendo aqui. Os sonhos, os objetivos, os planos ajudam a gente a enfrentar as dificuldades da vida. Então eu espero que esse vídeo te inspire tanto a entender e nomear os seus traumas, tanto a entender se isso está sendo um impedimento para os seus sonhos e procurar, obviamente, ajuda profissional para que você tenha uma vida longa, plena e feliz. Gostou do conteúdo? Deixa os comentários e eu vou pedir para você compartilhar com a sua rede, compartilha com todas as suas amigas, compartilha com todo mundo que você conhece que vai se beneficiar desse conteúdo. Claro, se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho, porque aí toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você vai receber a notificação. A gente se vê no próximo e bora sonhar, bora viver nossa vida livremente. Um abraço. Até. Tchau, tchau.